A torcida, tamo junto novamente aí. Bom, infelizmente perdemos um jogo ontem que não era para perder, né? Era um jogo para 3 pontos, assim como contra o Vitória. Perdemos uma oportunidade de disparar de vez na liderança, abrir 16 pontos em relação ao segundo, tivesse vencido Vitória e Atlético Goianiense. Foi um erro de percalço. O mais curioso é que o Corinthians sofreu apenas 4 derrotas esse ano. E as 4 derrotas, por incrível que pareça, foram para times pequenos, né? Ferroviária lá em Araraquara, o Santo André aqui na Arena e agora Vitória e Atlético Goianiense. Bom, temos que ligar agora a lanterna, ligar, né? A luz amarela, porque não podemos ficar perdendo pontos assim, até porque ainda temos aí alguns confrontos diretos. Mas isso já é o página 2, agora vai ter essa parada aqui. A primeira parada foi prejudicial ao Corinthians, mas agora, como todos vão ficar 15 dias parados, eu creio que todo mundo volta no nível de igualdade em relação a ritmo. Algumas constatações eu gostaria de estar fazendo agora. Primeiro, Moisés não tem condições, pode até ter aí algum potencial, né? Até porque já tinha uma proposta para ser vendido para a Europa, deveria ter sido vendido. Ao meu ver, o Guilherme Romão, que é da base, que está emprestado ao Oeste, tem plenas condições de assumir a posição na ausência do Arana. Arana que fica falta de mais uns 30 dias, né? Então provavelmente queremos ser o Arana contra o Santos, contra o Vasco e contra o São Paulo, né? E temos que fazer pelo menos aí 7 pontos desses próximos 9 pontos, até porque o Santos é um confronto direto. Casim, me perdoa, Casim, você pode ser esforçado, é até um cara bom de resenha, mas você não tem condições de ser o atacante do Corinthians, não dá. Isso tem que ser revisto também pela diretoria, inclusive, claro, principalmente pelo técnico. Carrilli vem fazendo um trabalho excepcional. Eu vi algumas pessoas criticando, eu sou contra as críticas ao Carrilli, até porque pelo investimento que foi feito e a colocação que o time está, ele merece ponto. Como todo técnico, né, tem algumas teimosias e o Carrilli não é diferente. A única coisa que eu venho desde o começo do ano falando em relação ao Carrilli é a demora para algumas substituições e algumas substituições já previsíveis, né? Sai um meio, entra outro. Demorou muito para tirar o Casim de campo. O Casim parecia que era um a menos. Teve um ataque, inclusive, que ele tirou a bola, parecia que era um zagueiro do Atlético Goianiense. Ele perdeu um gol que não pode perder. O Cleison perdeu um gol inacreditável. Cleison, por favor, Cleison, né? Apesar de ter jogado bem, criado boas jogadas nas jogadas individuais, mas não pode perder um gol daquele, meu amigo. Você joga no Corinthians, não é na Ponte mais, tá? Mas eu vejo o Cleison com um baita de um potencial. Sentimos muita falta ontem do Jô e do Romero. Romero que cresceu muito esse ano tecnicamente, né? Não é um jogador esplêndido, extraordinário, nada disso, mas é um jogador taticamente perfeito, importante hoje para o time do Corinthians. E o Jô está numa fase sensacional. E quem se lembra, já me acompanha há algum tempo aqui no nosso canal, eu havia comentado quando o Corinthians contratou o Jô, que se viesse o Jô de 2013, aquele que jogou no Atlético Mineiro, que ganhou a Libertadores, seria um baita no reforço. Se fosse o Jô pós Copa do Mundo, nós estaríamos na água, né? E veio um Jô melhor do que 2013, um jogador mais completo, sereno, comprometido. Essa transformação de vida que ele teve na vida pessoal em relação a se converter como evangélico, como cristão, trouxe a ele N benefícios. Você vê que ele é um jogador experiente, fala com consciência e vem jogando muita bola. O time sentiu muito, mas muito a falta do Jô ontem. Outro jogador que eu gostaria de comentar é sobre o Pedro Henrique. Eu acho que ele tem um baita no futuro, tem potencial, mas o Pedro Henrique precisa ser feito um trabalho como foi feito com o Felipe, por exemplo, que demorou alguns anos para emplacar no Corinthians, né? E eu vejo o Pedro Henrique no mesmo questão do Felipe, precisa ser trabalhado. Eu vejo o Léo Santos, eu até gostaria de saber a opinião de vocês, pedindo passagem, muito mais seguro que o Pedro Henrique, erra muito menos que o Pedro Henrique, mas praticamente os 2 jogos que ele jogou como titular não errou, muito pelo contrário, até salvou uma bola em cima da linha contra a Chape. É seguro, eu acho que é um garoto que tem tudo para estourar e ser um zagueiro nível de seleção brasileira.
tá? Então acho que o Carrilho tem que dar uma olhada nessa questão. Carlinhos entrou tímido ontem e tal, acho que deveria ter dado mais tempo pro garoto. E agora contra o Santos, né, depois dessa pausa, o time volta praticamente completo. Vai voltar Balbuena, já volta Romero, já volta Jô. O Jadson terá mais 15 dias para recuperar a condição física. Ele precisa muito da explosão física para fazer as jogadas que ele vinha fazendo até então, antes daquela contusão nas costelas. E tudo isso pode vir a favorecer o Corinthians, né? Levando em consideração que jogamos muito bem fora de casa. Mas nada que ficar em pânico, falar que o título está em risco, que o time é isso. Alguns vêm falar que, pô, cavalo paraguaio, blá blá blá. Menos, gente. Tem time que gastou mais de 100 milhões. Não quero discutir comigo, não. Não conseguiram borja nenhuma até agora. Né? Quero não. Até porque não ganharam nada esse ano. Tá? E nenhum clube paulista aqui nos bateu até agora, dos chamados grandes. Todos os clássicos nós vencemos. Então não adianta me tirar barato. Primeiro tenta encostar no vice para sonhar e chegar no líder. Depois, aí vocês podem até vir dialogar com a gente. Até então, por favor. Então é isso, gente. O Corinthians tá aí, estamos na luta. E aí, fiel, vamos continuar apoiando o time. Tá? Infelizmente perdemos 2 partidas, mas são só 4 partidas no ano. Num time que já jogou 44 partidas, pô, perdeu 10% só. Então você pode colocar que é 90% de aproveitamento no ano, por favor, né? Então temos aí 10 pontos de frente do segundo colocado. Podemos ampliar essa vantagem sim e esperar que essa rodada venha nos favorecer apesar do resultado negativo. Eu acredito que Palmeiras e São Paulo devem ficar no empate. Assim os dois morrem abraçados, né? O Palmeiras não sobe, o São Paulo fica lá atrás como já está. O Santos, eu creio que deva ser derrotado pelo, se não me engano, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não deve dar chance ao Santos lá em Minas Gerais, até porque o Cruzeiro precisa do resultado para se manter vivo no campeonato. E, bom, o Flamengo, eu esqueci que o Flamengo joga, mas também não deve ir tão longe. Tá? Com isso, o Corinthians vai manter praticamente a mesma diferença de pontuação e podemos melhorar isso na próxima rodada. Galera, tamo junto, vai Corinthians, obrigado a todos que vêm estando no nosso canal aí, obrigado aos 3.000 inscritos, sem palavras para agradecer. Continue compartilhando nossos vídeos, deixando seu comentário, se inscreva no nosso canal, que logo temos novidades, inclusive sobre a Arena Corinthians e sobre o provável novo patrocinador do Timão, patrocinador Master. Semana que vem tem novidade aí. Tamo junto e vai Corinthians.